Algumas coisas a gente precisa entender primeiro. O atleta que foi afastado do treino por algum tipo de ocorrência, que ficou no departamento médico, quanto tempo ele ficou lá? Que tipo de lesão ele teve? Ou férias, ou data FIFA, como a gente falou. Quanto tempo? Então, a gente consegue, por uma junção de estudos aí, chegar em algumas conclusões e alguma uma forma de balizar a gente nesse caminho. Então, eu vou passar aqui para a gente ler. De 1 a 2 dias, níveis de endorfina e beta-endorfinas caem. Isso daí vai ter relação direta com o humor, tá? É afetado negativamente. De 3 a 5 dias, os músculos começam a perder elasticidade. A elasticidade para o músculo é uma coisa muito importante, principalmente para evitar lesão e para ter o arranque, a corrida que o atleta precisa. Capacidades aeróbias caem aproximadamente 5% a partir do 5º dia. Isso falando de atletas, mas falando do corpo humano em geral, né? São algumas coisas que acontecem pela falta de atividade. Isso daí, se o atleta não estiver fazendo nada, certo? De 7 a 9 dias, aproximadamente, a capacidade do corpo em utilizar o oxigênio, né? O VO2 máximo dele diminui em aproximadamente 10%. Então, aquelas paradas que a gente tem para jogos de seleção, campeonatos, são 10 dias sem treino, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. A capacidade muscular cai moderadamente baixa e capacidade aeróbica 10%. Isso daí, em poucos treinos, a gente recupera, né? A partir do 10º dia, a taxa metabólica começa a cair, o atleta pode começar a ganhar peso. A gente falando de atletas em geral, tá? A gente não está falando só de atletas de futebol, tá bom? Lógico, a maior parte dos exemplos eu vou dar do futebol, já trabalhei com outros esportes, mas o que a gente vai ver serve para todos os esportes e serve para as funções dentro do time, como goleiro e as outras funções do time. 11 a 13, tá? Dias parado. Frequência cardíaca máxima e débito cardíaco cai em aproximadamente 15%. Já é uma queda maior. A gente já vai ter que ter uma atenção maior para essas capacidades aeróbias. E o tono muscular já tem perdas mais visíveis, né? Então, isso daí também é importante a gente ter para quem trabalha conseguir ter uma ideia do que acontece. 14 a 16, atividade mitocondrial nas células musculares começa a cair rapidamente. Então, essa capacidade de produzir energia começa a cair rapidamente. Perda de massa magra e força. Então, quando a gente vai optar numa programação de treino, que o treinador chega para a gente e fala, nós temos um mês ou 25 dias sem jogos. Quantos dias a gente deve dar para esse atleta? Se a gente pensar em 10 dias, a gente sabe o tanto que eles vão perder aproximadamente. Então, nós sabemos que depois disso nós temos 15 dias para recuperar aquilo que eles perderam. Dá tempo? Dá. Vamos dar 15 dias? Com 15 dias dá para a gente recuperar massa magra e força, tendo mais 10 dias para treino, já fica um pouco mais difícil, porque o treinador vai querer fazer a parte dele também e lógico, tem que fazer, porque depois vai voltar os jogos e o time, tecnicamente, tem que estar treinado. Então, são pontos importantes na hora de a gente definir quantos dias nós vamos dar de folga para o atleta, né? Então, a gente tem que estar bem atento a isso daí. 19 a 20, o corpo se torna menos eficiente na termorregulação. Então, a termorregulação, aquela capacidade do atleta de controlar a temperatura corporal dele, né? Tendo a termorregulação bem treinada, o atleta perde menos líquido, né, para regular a temperatura. Então, essa eficiência já cai também. Dia 20, 21, o VO2 cai aproximadamente 20%.
né? Então já é uma queda grande. 22 a 25 dias, perda de massa magra é aproximadamente 10 a 15%. Então já é bem considerável, né? E até 30 dias, força muscular diminui aproximadamente 30%. A gente falando de 30 dias parados, né? Sem nenhuma atividade. Agora, desses valores, mais a atividade que o atleta fez, aí nós vamos aproximar o quanto ele perdeu a menos do que se não tivesse feito nada, né? Então, isso é um parâmetro para a gente falar, para a gente conseguir usar nas férias e paradas menores, né? Agora, da forma que aconteceu agora, de 3 meses sem treinar, você pode colocar uma perda quase geral, né? Com um atleta que não fez nada, e aí a gente vai ter a atividade que a gente passou para eles, quantos por cento essa atividade representa do que o atleta precisa trabalhar. Então, isso daí são ideias e pensamentos importantes para a gente ter nesse retorno do atleta. Tá?